E aí, pessoal, beleza? Como prometido, vou fazer um vídeo aqui sobre algumas coisas que eu achei de bom e ruim em relação a esse fone, o AR Urban da Geonave. É um fone com custo-benefício bem interessante. Ele é um dos mais baratos que eu achei em relação a outros preços e modelos que ofereciam a mesma coisa na internet. A maioria dos aparelhos, dos fones que eu estava vendo, custava na faixa de 150, 180, até mesmo R$ 200. Isso fones de entrada, não falo nem fones com qualidades maiores, digamos assim. Não falo nem de uma alta performance ou de marcas mais conceituadas, entendeu? E assim, o fone ele é honesto, entendeu? Ele cumpre aquilo que ele promete. Ele tem uma duração de bateria extraordinária. É algo que realmente me surpreendeu. Eu não consegui ficar utilizando ele durante todo o prazo, todas as 11 horas que o fabricante diz que ele fica, né? Que ele suporta, que ele tem de duração de bateria. Porém, eu fico com o fone fora da tomada cerca de 3 dias aproximadamente. Digamos que durante esses 3 dias eu tenho intervalos de uso de aproximadamente de 4 horas e meia a 5 horas. Então eu fico por 3 dias durante um prazo aproximado de 5 horas utilizando o fone sem ter que carregar. Entendeu? Isso sem contar stand-by, porque muitas vezes eu acabo usando o fone, eu vou dormir, quando eu acordo, o fone ele tá lá e quando praticamente nem usou a bateria, entendeu? Então, bom, esse é um dos pontos positivos. Outro ponto positivo é que ele, é, ele tem uma qualidade de som muito interessante. A questão dos graves dele são preenchidos. Ele tem médios também interessantes, pelo menos no meu ponto de vista. Eu não sou nenhum audiófilo, entendeu? Mas eu achei muito bom o som dele. É... Um bagulho que eu achei estranho, mas interessante ao mesmo tempo, talvez seja por conta da impedância e da economia de energia. Se eu utilizar o cabo conectado no fone e eu aumentar o som do celular no máximo, ele aumenta o volume em cerca de 30%, de 25 a 30% a mais do que é utilizado diretamente no Bluetooth. Não é que o som no Bluetooth seja baixo. O som no Bluetooth ele é para mim, na minha utilização, ele é ótimo. Mas quando eu utilizo no cabo, ele aumenta cerca de 30% a mais do que o que eu tenho no Bluetooth. Isso é algo interessante, mas também, dependendo do uso que você fizer, isso pode realmente trazer algum tipo de problema auditivo para você. Mas, né, cada um usa da melhor forma. Tempo de bateria. O tempo de carga dele gira em torno realmente de 2 horas e meia a 3 horas. É um tempo considerável, mas para quem vai utilizar o fone durante 3 dias sem carregar, 3 horas não é nada. Entendeu? E outra, você consegue fazer a utilização do cabo caso sua bateria acabe. Você tá na rua, tá voltando para casa, tá no metrô, quer utilizar, deixa o fonezinho lá, o cabinho conectado no. Conectado não, deixa o cabozinho lá dentro da sua bolsa, sua mochila, da sua carteira. E quando você quiser utilizar, acabou a bateria, pluga o cabo, é o suficiente para você conseguir chegar em casa e fazer a utilização. Tem alguns pontos negativos que eu preciso falar. Alguns são detalhes, outros nem tanto. Uma das coisas que me incomoda nesse fone é a questão do ajuste de volume. Você tem o botão de liga e desliga, play e pause, você tem o botão de diminuir volume e o botão de aumentar volume. Porém, quando você chega no mínimo ou no máximo, ele não dá um bip. Ele corta aquilo que você está escutando e reproduz a voz de uma mulher falando volume máximo, volume mínimo. Na verdade, o volume mínimo, quando você chega no mínimo, ele também fala volume máximo. Chega a ser engraçado. O play e pause funciona bem, os botões funcionam bem, mas tem essa questão da voz. É um detalhe besta, mas
às vezes você tá escutando alguma coisa, você tá aumentando, tá vendo um filme no celular, e aí justamente na parte que precisa você quer aumentar, corta, e aí você tem que voltar. Bom, detalhe, mas é algo que me incomoda. Ele poderia ser apenas um bip curto, como na maioria dos outros fones que eu já utilizei. Uma outra coisa que não é muito legal nisso daí também seria a questão da duração de bateria, da indicação de bateria. Quando você faz a utilização parelhado com o celular, que você ativa a opção de. Ele fala que é como se fosse uma opção de leitura de contatos. Quando você tem essa opção, ele mostra a porcentagem de bateria dentro do seu sistema, né? Geralmente, sistema Android, eu não sei como que é o iOS, porque eu não utilizo. Mas ele mostra a duração de bateria. Geralmente, quando chega em 20% não, em 30%, ele já começa a notificar que a bateria está acabando. Só que não é uma calibração muito precisa, porque quando ele chega nesses 30%, a cada 2, 3 minutos tem aquele corte onde a voz fala bateria baixa. Entendeu? E aí aquilo fica, e assim, e tá marcando 30% de bateria, entendeu? Então é interessante quando vocês verem que tá chegando mais ou menos nessa quantia, vocês ou colocarem para carregar, ou já ter ali o cabo P2 separado, para não ficar na mão quando vocês estiverem utilizando. Não é algo de absurdo, mas isso afeta um pouco a utilização que a gente faz, porque às vezes a gente vê lá o telefone, tá com 40% de bateria, fala, não, beleza, dá para chegar e tal, e aí acaba utilizando, aí acaba ficando na mão. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui, pelo menos o som para vocês escutarem a musiquinha, o barulhinho que ela fala. Pera aí. Ligado. Vamos ver. Não tô conseguindo. Eu coloquei um só. Vamos ver outro. Desligando. Eu acho que deu para vocês ouvirem alguma coisa, mas é isso. Volume máximo e volume mínimo também faz esse mesmo barulho, esse mesmo corte, mas não é algo de absurdo. As espumas dele são confortáveis, só que chega um ponto que conforme você vai utilizando, dá 4 horas, 3 horas, ele incomoda, entendeu? Ele começa a incomodar a sua orelha, dependendo também do tamanho da orelha que você tem, porque apesar dele ser, ele é como se fosse over-ear, na verdade ele não tem a classificação de over-ear, ele fica em cima da sua orelha. Só que como ele é um formato meio ovalado, ele não é redondo, às vezes a ponta da sua orelha vem para dentro da cúpula e dependendo do jeito, da posição que o fone tiver, isso vai começar a machucar a sua orelha também. Entendeu? Não é algo que aperte muito na cabeça, conforme vai passando o tempo você se acostuma, mas é um ponto que precisa ser observado, que tem que ser, né, analisado. É um fone que faz muito barulho, é um fone de plástico, ó. Tá vendo? Ó? Esse barulho aqui, ó. Isso aqui não tem como fazer, não tem como mudar, porque é aquilo, é um fone barato, ele entrega boas características, mas ele tem que economizar em algum aspecto. Uma coisa ótima que eu sempre senti falta em alguns outros modelos mais em conta são hastes de metal. Porque se às vezes você tem mania de deitar com o fone, ficar escutando música antes de dormir, ou vendo um vídeo, algo do gênero, dependendo do jeito que você coloca, ele vai tender a quebrar aqui nas hastes laterais. Eu tinha um fone da Philips, um Shibuya, qualidade de som também muito interessante, eu acho que ele tinha um pouco mais de grave do que esse daqui, mas não que esse fique devendo, mas apenas a título de comparação, só que era estritamente plástico nesse do Shibuya. E aqui foi a primeira coisa que quebrou foi aqui. O fone, os plugs duraram muito mais do que a haste, a estrutura em si do fone.
Mas, né, apenas para a título de comparativa. Então essa questão da haste aqui é algo muito interessante, é algo muito bom. Que nem eu falei, não é um fone, não, que eu falei no outro vídeo, ele não é um fone muito fácil de se transportar, porque ele não dobra. Você tem os ajustes de altura, apenas assim. Uma coisa que parecia no vídeo é que isso daqui girava. Eu achei que isso daqui era como se fosse algo parafusável. E aí você conseguia desparafusar, ajustar e parafusar novamente. Não é assim que funciona. Mas ele tem uma resistência boa. Não é algo que ele vai mexer e vai mudar a sua regulagem fácil. Uma coisa também a título de questão de potência do fone de ouvido, que eu falei que no cabo ele é maior, ele aumenta um pouco o volume, é algo que dependendo do tipo de música que você vai escutar, se tem muita batida, se tem muito grave, a cúpula treme na sua orelha, porque realmente a potência ela fica mais alta, então ele fica vibrando mais e isso pode gerar desconforto para alguém. Para mim não afeta muito, mas para algumas pessoas pode ser que afete. A bagzinha, cabinho, como eu informei, é um cabo P2 estéreo no primeiro vídeo. Não tem uma qualidade muito interessante, certo? É um cabo comum, padrão, é uma borracha, é um cabinho de plástico bem simplinho, digamos assim. Mas você consegue, em várias lojas, você consegue achar algum tipo de cabo desse que suporte ali, que consiga te auxiliar. O cabo não tem microfone, certo? Então, se você estiver utilizando o fone no cabo e quiser fazer uma ligação, provavelmente ele não vai funcionar do jeito certo, entendeu? Principalmente por quê? Porque ele é um cabo P2 estéreo. Você precisaria aqui, acredito eu não testei ainda, mas você precisaria de um cabo P3 para que ele conseguisse fazer a utilização do microfone embutido do fone, entendeu? Eu não sei se no caso o conector de fone deste fone, certo? Se este conector, se ele é P3, mas normalmente fones que contêm microfone, se você utilizar um cabo P3, aquele que tem aqui 3 divisões, certo? Tá vendo? Aqui seria tipo a primeira, segunda e o neutro, entendeu? Eu não lembro exatamente qual que é a ordem, mas é como se fosse LR e o negativo, certo? Quando você tem o P3, você tem uma terceira divisão para você poder, que é onde faz a conexão com a parte do microfone, entendeu? Eu acho que eu tô falando muito, entendeu? Eu peço desculpas para vocês, é porque realmente eu tenho alguns vícios de linguagem. Mas vamos lá. O cabo não tem microfone. Se vocês estiverem fazendo uma chamada com o cabo, provavelmente não vai funcionar. Vocês vão ter que... Pode ser até que funcione, mas ele vai utilizar o microfone do seu celular. Ele não vai utilizar o microfone do fone. Então pode ser que a pessoa comece a falar que a ligação tá baixa, coisas do tipo. O microfone do fone, pra mim funcionou normal. Nunca tive reclamações. Todo mundo falou que consegue me escutar perfeitamente. Questões de isolamento de ruído. Ele é um supra-auricular, ele fica em cima da orelha. Ele não isola tão bem, ele não faz tanta pressão. Mas como ele tem um volume razoável, né? Ele tem um volume interessante, pode ser que isso não afete tanto a sua usabilidade. Não é um fone sem, como é que eu posso dizer, que não tem isolamento. Ele tem um pouco sim, entendeu? Pelo fato das almofadas serem aqui como se fosse uma imitação de couro, ela é bem macia. Não é um couro, ele não tem aquela rigidez do couro. Eu acredito que seja um curvinho. Ele até consegue tipo se fixar bem na sua orelha e consegue dar uma isolada dependendo do ambiente que você tiver. Mas de repente você tá num trânsito, você tá num ambiente que é muito barulhento, vai vazar som sim. Tanto do que você está escutando para as outras pessoas que estão próximos, quanto o que as outras pessoas estão falando e você está utilizando, vocês vão acabar escutando. Bom, que eu me lembre, esses foram os principais pontos positivos e negativos. Caso eu me recorde de mais alguma coisa, eu deixo aqui na descrição dos comentários.
Na descrição dos comentários, não, desculpa, na descrição do vídeo, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode deixar nos comentários. Eu vou fazer o possível para poder responder. Em questão a se vale a pena ou se não vale a pena. No meu ponto de vista e no meu custo, no meu bolso, valeu muito a pena. Entendeu? É um fone com uma excelente duração de bateria, é um fone confortável, o material dele, apesar de ser barulhento, é um material de qualidade, entendeu? Você vê que é um plástico que ele é resistente, não é aqueles plásticos que você força, ele já range, entendeu? Tem um acabamento bonito, a haste é de metal, que assim dificulta ali o processo de quebra, entendeu? Dependendo às vezes onde você vai colocar. A única coisa que tem que ficar de olho é esse fio aqui, para de repente, se vocês não forem colocar, forem guardar na mochila, algo do gênero, guarda no saquinho, guarda na bagzinha para poder, de repente, evitar de quando você for puxar, ele enganchar em alguma coisa e quebrar, certo? Aqui é bem acolchoado, tem uma abertura boa para poder colocar, ele não é uma haste de metal muito rígida, então não é aquilo que vai machucar muito sua cabeça, dependendo do tamanho que você for, mas ele vai ficar na proporção correta. Tem um ótimo volume, como eu falei, quando usa no cabo, o volume aumenta ainda, fica mais alto do que o normal, ele vai deixar bem mais presente os graves, para quem gosta de rap, pop, quem gosta de hip hop, funk, vai dar uma boa destacada. Quem gosta de rock também, ele tem uma presença de médio muito interessante para questão de vocais e guitarras, entendeu? Ele vai entregar o que você precisa. A única coisa que eu não recomendo muito é quem quer utilizar isso daqui para alguma forma de gravação, entendeu? Se você quer utilizar isso para retorno, para monitoração de instrumento, não recomendo, porque falta agudo, entendeu? Pelo menos para o meu uso, eu toco guitarra, eu utilizo ele como se fosse retorno, ligando direto na saída de fone da pedaleira, e falta agudo. Nas músicas, ele entrega normalmente. Para retorno, para monitoração, não acho interessante porque falta, entendeu? E basicamente é isso. São detalhes como a questão do volume, como a questão da vibração da cúpula, barulho de plástico batendo, ele não ser dobrável, então é meio difícil para você poder transportar. A qualidade do cabo que vem junto não é interessante, tanto esse quanto o cabo de carregar, só que eu acabei deixando o cabo de carregar guardado em outro lugar, porque eu utilizo do meu carregador próprio do celular. A entrada do carregador dele, caso alguém queira saber, é USB normal, não é USB tipo C, mas tudo bem. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, farei o possível para responder o quanto antes. Espero que todos tenham entendido. Desculpa alguma coisa. Fiquem bem. Um abraço. Tchau, tchau.